Hoje eu vou falar sobre comunicação dentro dos relacionamentos, mas esse vídeo ele não vai te ajudar a se comunicar melhor apenas para relacionamentos. Esse vídeo vai te ajudar a você aprender a lidar melhor com as suas emoções e com os seus pensamentos também. Então, fica aqui nesse vídeo. Se você não tem um relacionamento hoje, e deseja ter, fica aqui. Mas se você também não está em nenhum relacionamento, mas deseja melhorar enquanto ser humano, fica aqui neste vídeo também, porque eu vou te ajudar com isto, ok? Então vamos lá para o vídeo. Não sei se vocês conhecem, eu vou reagir a uma postagem do Eslen. O Eslen, ele é um psicólogo, neurocientista, talvez hoje uns de maior projeção assim, né, na internet. E é um cara que eu respeito muito, gosto bastante do trabalho dele. E ele soltou um post que eu quero olhar junto com vocês e eu vou relacionar esse post com o seu relacionamento e com a sua capacidade de se comunicar. Então, o post é este daqui, ó. Uma pesquisa de 2024 mostrou que 65% dos brasileiros com mais de 4 anos de estudo não conseguem entender um texto de dificuldade moderada. Olha só, vou seguir aqui só mais uma coisa, ó. A escolaridade ainda influencia o nível de alfabetização. Afinal, quanto mais anos de estudo, melhor. Melhor o nível de interpretação, certo? Nem tanto. Dados do INAF de 2024, ano passado, mostram que a relação entre o tempo de alfabetização de escolaridade não influencia na capacidade de interpretação de texto. E o que isto tem a ver com relacionamentos, meu povo? Vamos lá. Quando a gente vai se comunicar com alguém, o recurso que nós temos, um dos principais recursos, é a linguagem. São as palavras. Se eu não desenvolvo muito bem a minha linguagem, eu me torno uma pessoa com uma comunicação muito precária, uma comunicação muito falha. E como que a linguagem nos ajuda? Vamos pensar o seguinte: quando eu estou ali num conflito dentro de um relacionamento ou passando por uma crise existencial, ao mesmo tempo existem dois fenômenos acontecendo em nós, dentro de nós, que são uma série de pensamentos que nós concebemos sobre a vida, sobre a outra pessoa e também os nossos sentimentos. E como nós processamos esses sentimentos e esses pensamentos? Através da linguagem. Vou dar um exemplo aqui de um caso famoso. Vou pegar aqui meus estudos de antropologia. É o caso da Ellen Keller. Ellen Keller era uma menina surda e cega. E essa menina, surda e cega, ela não tinha recursos para adquirir linguagem. Ou seja, as coisas aconteciam com ela e ela não sabia nomear essas coisas. Porque no nosso processo de alfabetização, a gente aprende ou vendo as coisas ou ouvindo. E ela não tinha esses recursos. E aí, enfim, no desenrolar da história, ela conheceu uma professora que ajudou-a a adquirir linguagem de um jeito muito peculiar, através do toque. Então, através do toque, a professora ajudava ela a tatear as coisas e produzir sinais com as mãos, e esses sinais eram correspondentes a letras, e essas letras formavam palavras. A partir do momento em que ela adquiriu linguagem, que ela conseguiu dar palavras para as coisas, ela começou a perceber algo. Ela começou a perceber que existia um mundo fora dela, ela percebeu que existia água, que algo geladinho que ela conseguia sentir tinha um nome. Mas também ela percebeu que existia um universo interior. E este universo interior, né, a partir da percepção deste universo interior, ela começou a perceber que existia outra coisa, chamada sentimentos, pensamentos. Inclusive, o texto que eu tenho da Helen Keller é um texto autobiográfico. Um texto que ela mesma escreveu ou falou, não sei como é que foi o processo. Mas
É um texto autobiográfico e é um texto que ele não é um texto assim simples e pobre em linguagem, é um texto muito rico em linguagem. E o que que eu quero te dizer com isso? Que quanto mais nós temos linguagem, quanto mais nós conseguimos articular as palavras, entender frases, entender textos mais complexos, melhor nós conseguimos organizar a nossa experiência interna, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E a capacidade da gente organizar a nossa experiência interna tem um impacto direto na nossa capacidade de autorregulação emocional. Olha só que interessante. Agora a gente volta aqui para esse estudo do Wesley, desse post do Wesley, o estudo não é dele, e a gente consegue ver que nós, enquanto brasileiros, 65% dos brasileiros, cara, isso é muita coisa, é mais da metade da população. Então, 65% dos brasileiros não conseguem entender um texto de dificuldade moderada. E se essa pessoa não tem essa capacidade, eu acredito que ela também não tem a capacidade de perceber a si do modo correto. E quantas vezes, dentro das discussões de casal, as palavras que nós dizemos não são facilmente compreensíveis. A forma como nós percebemos os nossos fenômenos internos não são claras para nós. E quando a gente vai se comunicar, a gente perde essa clareza, a gente perde a capacidade de avaliar cenários, de comparar, de sintetizar ideias, e dessa forma a gente perde a capacidade de se comunicar, de entender o que o outro está dizendo, de entender o que está se passando dentro de nós. Olha só, vou seguir aqui com o post, olha que interessante, né? Mesmo com mais de 4 anos de estudo, só 10% alcançam o nível proficiente. O que isso significa? Conseguem comparar, inferir, criticar e tomar decisões a partir de textos mais densos. Eu vou tirar aqui os textos mais densos e colocar outra coisa. Conseguem tomar decisões a partir de conversas complexas. E toda DR, toda discussão de relação é uma conversa complexa. É uma conversa que ela é atravessada por uma riqueza de informações, por memórias, por sentimentos presentes. É complexo. Tá? Então, só 10%, pessoal. 10%. Vocês sabem o que é isso? Isso é muito pouco. Isso significa que você que está vendo esse vídeo, pode ser que você não tenha capacidade, não tenha essa plenitude dessa capacidade, tá? Tanto que eu proponho aqui vídeos que eles são um pouco mais densos, não sei se vocês percebem aqui. São vídeos que eles vão exigir que você exercite de alguma forma o seu intelecto, que você pare para pensar. E isso é proposital. Por quê? Porque sem essa profundidade, vocês perdem a capacidade de desenvolver isto. E este desenvolvimento é fundamental para a construção de uma boa comunicação e, por consequência, de um bom relacionamento. Então, eu queria passar essa ideia aqui para vocês. Agora, um recurso prático. Se você deseja se comunicar melhor dentro do seu relacionamento, você precisa antes, primeiro, se organizar internamente. Conseguir organizar os seus pensamentos, interpretar corretamente os seus sentimentos, olhar para o mundo e para os acontecimentos e nomeá-lo de um modo correto, de um modo coerente. E para isso, existem 2 recursos que eles são simples, mas que eles vão exigir de você trabalho e esforço. O primeiro é leitura. Leia mais. Se você não tem o hábito de leitura, comece por coisas simples, por coisas que te deem prazer ao ler. Cada um vai encontrar o seu tipo de texto que dá prazer. Não sei se vocês sabem, mas a média de leitura do Brasil, eu não sei se é 1 livro por ano ou menos que isso, tá? 1 livro por ano. Isso é muito pouco. Nós lemos muito pouco, né? Daria para eu arriscar aqui, com base aqui em achismos, hein? Que uma parte de nós sermos um povo muito barraqueiro, por exemplo, vem dessa dificuldade de autorregulação emocional, que vem dessa dificuldade de linguagem. Se alguém tiver algum estudo que correlacione essas coisas, por favor, me manda, que eu quero ler,
para ver se eu estou certo aqui na minha conclusão ou não, tá? Então, a leitura, ela é um modo muito eficiente de você aprender a adquirir linguagem e aprender a compreender situações complexas, ok? Então, a primeira coisa é a linguagem. A outra coisa, o outro recurso, é a escrita, que também vai exigir de você linguagem. Por que a escrita? Porque para escrever um texto, necessariamente eu preciso parar, organizar aquilo que eu vou comunicar e aí sim eu escrevo. E a comunicação dentro de um relacionamento, e a comunicação na vida, e a nossa capacidade de lidar com os nossos conflitos existenciais e com as situações cotidianas, ela depende disso, depende da nossa capacidade de parar, pensar, organizar as coisas que acontecem dentro da gente e agir ou comunicar para outra pessoa, tá? Então, retomando, leitura e escrita. Uma forma disso é o diário. O diário é excelente para você conseguir se organizar, tá bom? Então, essa é a ideia que eu queria passar com esse vídeo aqui. Leiam, escrevam e tenham isso como uma premissa básica para a vida de vocês. Isso vai impactar muito positivamente a sua comunicação dentro do seu relacionamento, vai te ajudar a se desenvolver enquanto ser humano, a se tornar um ser humano melhor, e eu tenho certeza que o seu relacionamento vai se beneficiar muito se você começar essa mudança que eu proponho aqui a partir de você primeiro, ok? Quero saber a sua opinião sobre este vídeo. Comenta aqui embaixo, vamos alimentar esse movimento aqui muito positivo que eu estou fazendo aqui no YouTube. Estou gostando dos feedbacks que eu tenho recebido nos comentários. Isso me ajuda a produzir mais conteúdos, a entender o que vocês precisam, o que vocês querem que eu fale por aqui. Então, se você se identifica, comenta aqui embaixo. Eu te agradeço por ter chegado até o fim desse vídeo. Nos vemos numa próxima. Adeus.